Olá e bem-vindos! Nossa conversa vai ser sobre toracocentese guiada por ultrassom. Nesta sessão, descreveremos os passos essenciais para a inserção diagnóstica e terapêutica de um dreno pleural seguindo a técnica de Seldinger. Esta demonstração é realizada em conformidade com as diretrizes de drenagem pleural em adultos recomendadas pela Agência Australiana de Inovação Clínica. Abordaremos os critérios de inclusão, descreveremos a lista básica de equipamentos necessários, demonstraremos como mapear e marcar o derrame pleural e discutiremos as estratégias para reduzir os riscos. É importante ressaltar que esta sessão não substitui o treinamento prático e a supervisão necessária até que o executor seja considerado competente. A toracocentese guiada por ultrassom é uma prática segura, com reduzido risco de complicações como pneumotórax ou perfuração de vísceras. O ultrassom pulmonar é mais eficiente, pois reduz a necessidade de inserção subsequente de drenos torácicos. Antes da realização da punção, recomenda-se a avaliação de riscos pré-inserção, a checagem dos critérios de inclusão, a assinatura do termo de consentimento e a realização do time-out, certificando-se de que todo o equipamento de inserção, monitorização e suporte estão disponíveis. Uma enfermeira ou auxiliar de sala deve estar com você durante todo o procedimento. Os critérios de inclusão devem ser sistematicamente respeitados. Verifique se há pelo menos um hemograma, coagulograma e estudo bioquímico básico, pois a toracocentese não deve ser realizada caso o INR for maior do que 1,5. É necessário também que um estudo de imagem formal confirmando a inserção seja avaliado. O mapeamento e a marcação deve ser feito em tempo real com o auxílio de ultrassom portátil e paciente posicionado já para a punção. E o local do procedimento deve ser marcado com um X visível. Para a realização de drenagem pleural, são necessários os seguintes itens: um pacote grande de curativo, campos cirúrgicos fenestrado e não fenestrado, campo estéreo, marcador de dreno, capa estéreo de transdutor, pacote de gel, 2 seringas de 10 ml, 4 seringas de 50 ml, 4 agulhas, agulhas de sutura, um kit cirúrgico de pequenos procedimentos, anestésico local, gaze, solução para desinfecção, tubos de amostra para bioquímica, cultura, citologia e estudo gasimétrico, equipamento de sutura, equipamento de proteção individual, garrafa de selo d'água e água de irrigação para a garrafa. O kit de procedimento e o equipamento de ultrassom deve estar alinhado ao campo de visão do examinador, caso o examinador deseje realizar a punção guiada. Alguns médicos preferem utilizar o ultrassom apenas para mapeamento e marcação, puncionando o derrame às cegas. A monitorização do paciente, porém, deve ser contínua e realizada a cada 5 minutos, checando a pressão arterial, frequência cardíaca e o nível de saturação de oxigênio. E observe também o nível de conforto e estabilidade do paciente antes de começar. A toracocentese pode ser realizada com o paciente em decúbito lateral, decúbito dorsal a 45 graus ou sentado. Este slide exemplifica a abordagem lateral, onde o paciente encontra-se sentado com o braço elevado ao nível da cabeça para a exposição da axila. O triângulo de segurança é delimitado anteriormente pela borda lateral do músculo peitoral maior, posteriormente pela borda anterior do músculo laticínio dorsi, superiormente pela base da axila e inferiormente pela quinta costela. Esta figura exemplifica a abordagem posterior, onde o paciente encontra-se sentado com as pernas pendentes na lateral do leito, expondo a região posterior do tórax. Certifique-se de acomodar o paciente confortavelmente com os braços apoiados sobre uma mesa
ou abraçado a um travesseiro para ampliar a área de punção. Use também um suporte para os pés. No uso da abordagem posterior, o transdutor deve ser posicionado no eixo longitudinal, usando como referência um órgão sólido, que pode ser o fígado ou o baço, na dependência do sítio de drenagem. Mapeamento e marcação. O transdutor deve ser posicionado longitudinalmente ao nível do diafragma, utilizando o fígado ou o baço para auxiliar a identificação deste, delimitando a borda inferior do derrame, devendo então mover o transdutor cranialmente até encontrar o seu limite superior, delimitado pela borda inferior do pulmão colapsado. Idealmente, a punção deve ser o mais distante possível da coluna vertebral, do pulmão colapsado e do órgão sólido vizinho ao derrame. A marcação do sítio de punção pode ser feita inicialmente através de uma pressão gentil da unha do polegar do examinador sobre a pele, imediatamente seguida de um X na área demarcada, usando uma caneta marcadora com tinta que não irá ser removida durante a desinfecção. Durante a fase de mapeamento e marcação, realize o estudo Doppler ou Power Doppler para demarcar a presença de vasos no trajeto da punção. Meça também a distância entre o transdutor e o derrame, a distância entre o derrame e o pulmão colapsado. Estas medidas prevenirão que você insira a agulha muito mais do que o necessário na hora da punção. Agora que você identificou o local preciso da punção, você pode escolher utilizar ou não o ultrassom. É completamente aceitável. Tenha sempre em mente os 5 momentos de higiene das mãos e proceda à paramentação para o início do procedimento. Antes da realização da punção, não se esqueça do time-out, para evitar que o paciente incorreto seja submetido ao procedimento incorreto do lado errado. O time-out deve ser realizado em presença de toda a equipe envolvida e participação do paciente sempre que possível. Confirme se existe um consentimento válido para o procedimento, onde consta o tipo do procedimento, o risco envolvido, o sítio e o lado do procedimento. Cheque ainda se o time-out está devidamente assinado e datado pelo paciente ou responsável legal. Após o time-out, o médico devidamente paramentado procede à limpeza do sítio de punção, fazendo movimentos circulares de forma excêntrica, desinfetando uma larga área ao redor do sítio. Em seguida, aplica-se o campo fenestrado estéreo. Agora, aspire o anestésico local somente após a checagem do anestésico, sua concentração, data de validade, dose máxima calculada para o paciente. A seringa anestésica não deverá sair da sua mão após a aspiração até a realização da infiltração. Antes de fazer o botão anestésico, cheque corretamente a posição da costela superior para evitar lesão neurovascular. E inicialmente, com agulha de insulina, faça um botão anestésico. Em seguida, troque a agulha para uma agulha verde ou amarela. Proceda à infusão com uma agulha o mais próximo possível da borda superior da costela inferior. Vemos aqui uma ilustração de uma toracocentese guiada por ultrassom, utilizando a técnica no plano. Note que o transdutor de escolha para um paciente normolíneo deve ser o linear, posicionado transversalmente, com o marcador de imagem no mesmo lado da inserção da agulha, para facilitar a identificação do movimento de ponta da seringa e acompanhamento deste movimento no seu trajeto à pleura. A agulha deve ser introduzida com movimentos aspirativos até penetrar o espaço pleural. Neste momento, a infusão do anestésico e a agulha deve ser interrompida e a agulha deve ser retirada lentamente. Agora, abra o kit de Seldinger e remova todos os itens do pacote e separe o dreno pigtail.
O primeiro passo é inserir o fio guia dentro do catéter de drenagem, fixando o guia no catéter. No interior do kit, você vai observar 2 agulhas. Reserve ou escolha agulha longa para pacientes obesos. Conecte uma dessas agulhas numa seringa de 10 ml e insira no ponto de drenagem. Novamente, use o auxílio do transdutor com movimentos aspirativos até encontrar o espaço pleural. Novamente. Uma vez na cavidade, desconecte a seringa, ponha o dedo na seringa, evitando a entrada de ar no espaço pleural. Deixe o transdutor de lado e insira o wire lentamente. Retire a seringa, deixando o wire. Em seguida, faça uma pequena incisão na pele para fazer caminho para o dilatador. Avance o dilatador através do wire com suave movimento rotacional. Quando o dilatador atingir o espaço pleural, pare e retire o dilatador. Insira o catéter pelo wire. Importante, retire o wire devagar até ver o wire no outro lado do conjunto. Então, insira o conjunto segurando o wire enquanto continua a inserção do conjunto no espaço pleural. Remova o guia do catéter e feche a torneira de 3 vias. O próximo passo é conectar o catéter de Seldinger ao tubo de conexão entre o Seldinger e o selo d'água. Uma vez conectado, você pode abrir a drenagem. O vídeo ilustra a realização de uma toracocentese dinâmica, ou seja, o examinador utilizou o ultrassom durante a inserção do catéter. Neste caso, devemos revestir o transdutor e o cabo em uma capa estéreo. Devemos utilizar também gel estéreo sobre a pele do paciente. Note que o transdutor está alinhado, permitindo a visualização da agulha durante todo o trajeto até o derrame. A maioria dos equipamentos à beira-leito possui um controle chamado Steer Beam, que angula o feixe de ultrassom em direção à agulha de punção, melhorando a sua visualização. A fixação do catéter pleural na pele pode ser feita com fio de sutura 20 de seda por meio de um ponto único na pele, seguido por múltiplos nós circundando o fio ao redor do catéter, alternando com nós cirúrgicos para garantir uma boa fixação. Somente após a fixação procede-se à coleta de espécimes para pH-metria, análise bioquímica, citologia, cultura e, finalmente, a drenagem. Considerações finais. Em planejando uma toracocentese diagnóstica ou terapêutica em paciente acamado, sempre que possível, realize punção com a cabeceira elevada a 45 graus. Durante a medição, posicione o transdutor convexo no sentido longitudinal na linha axilar posterior, começando ao nível do diafragma e utilizando o fígado ou baço como sua janela acústica. Importante: em profissionais em treinamento, o procedimento deve ser sempre realizado sob supervisão. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.